espiritualmente quando... Fico mais forte espiritualmente quando oro ou quando leio a palavra? Essa pergunta, para quem analisa um pouco, vamos dizer assim, mais profundamente, ela chama de ou. O que é ou? Eu fico mais forte quando eu oro ou quando eu leio? A pergunta não é ou, tem que ser os dois. Um não pode escolher. Eu fico mais forte quando eu oro e quando leio. Não é uma coisa ou outra. Ou oro ou leio. Eu oro e leio. Por quê? Porque a Bíblia pede as duas coisas. A Bíblia diz: orai sem cessar. E a Bíblia diz: medite no livro dessa lei de dia e de noite. Então a Bíblia pede as coisas. Fico mais forte espiritualmente quando eu faço os dois. E não tento querer falar ou um ou outro. Ficou claro essa daí? Vocês podem perguntar, viu, pessoal? Tiago, olha o Tiago. É errado o servo de Deus falar em gírias. Olha, eu acho que a questão a Bíblia não trata disso, não é pecado. A gíria, ela é, na verdade, uma maneira de você se expressar. Então, eu acho que a sacada do adolescente, a grande sacada do adolescente é saber quando usar o quê. Porque a linguagem, ela é feita de lugares, ambientes. Então, eu preciso saber quando é apropriado. Então, o que eu quero dizer? Eu também não posso chegar, de repente, num culto que você espera que aquele culto seja mais formal. Vamos supor, vocês poderiam fazer ou ter um culto de adolescente em que a linguagem vai ser a linguagem de vocês. E é bem educado. Exatamente, muito bem colocado. Quando de repente você vai numa entrevista de emprego, aí o cara fala: mano, é o seguinte, cara, eu faço de tudo, eu sou coautor da obra, eu arrebento mesmo. E é possível que você seja a pessoa mais preparada para aquilo, mas em virtude do seu linguajar, aquela pessoa pode olhar e falar: eu não sei se eu quero uma pessoa assim, ou a pessoa pode até fazer uma análise equivocada da sua vida em virtude da gíria, achando que. Porque muitas pessoas também associam a gíria com malandragem, com pessoas de mau caráter, uma série de coisas. Então você tem que evitar essa associação. Então, na verdade, falar em gíria e outra, gírias e gírias, né? Depende do que vocês vão classificar como gíria. Estou falando aquilo que necessariamente não vai usar de palavras de baixo calão. É simplesmente uma maneira de dizer que, vamos dizer assim, que os mais velhos não entendem. Né? Eu acho engraçado. E não no sentido de ser algo prejudicial ou danoso. Nesse sentido, não há. Mas que fique claro que você deve entender quando eu posso e quando eu devo. É o que Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A questão é: convém falar gíria nesse momento com aquele irmão, com aquela irmã? Se não convém, você já sabe, não usa. Convém? Fale. Hawkins? Você acha que falar mano do céu é tipo ofensa? O que significa mano do céu? Eu não sei. O que é mano do céu? Praticamente, eu acho que é tipo Senhor, mas só que em gíria, mano. Jesus, que ele é nosso irmão? Não, eu acho que não. Porque, por exemplo, o contrário também existe. Preste atenção. Imagine, por exemplo, eu vou colocar agora uma situação toda hiperbólica. Hipérbole é exagero, uma situação toda exagerada. Imagine eu indo, por exemplo, numa praia de terno, gravado. Chega aquela pessoa lá e fala assim: querido empresário, irmão, Deus tem uma palavra e Ele gostaria de alcançar o teu íntimo, o teu interior. Cara, esse cara é louco. Eu não sei o que ele tomou, mas. Então, o que eu quero dizer? A situação não convém também para quem use, de repente, uma palavra, um linguajar totalmente rebuscado ou elaborado para determinada situação. De repente, por exemplo, para evangelismo, para um diálogo, é muito mais
útil, muito mais, como é que fala, eficaz se eu usar a linguagem que aquela pessoa fala, para que eu alcance. Então, o que eu quero dizer? Qual é o problema do mano do céu? Se você tiver aqui e todo mundo souber o que é mano do céu, não vejo o problema. Qual é o problema com o mano do céu, por exemplo, na nave da igreja? Um irmão mais antigo fala assim, onde já se declara Jesus dessa maneira? Esse menino não é filho da regente das irmãs? Sabe que ela não está ensinando esse menino direito? Pronto, então o que a pessoa vai fazer? Deve pensar nisso. Não que, ou seja, você deve pensar em como não escandalizar as pessoas. Não porque aquilo seja escândalo em si, mas é melhor para você não causar, vamos dizer assim, confusão desnecessária. Então analise a situação e age de acordo com o que for melhor para aquela determinada situação. Hugo? Qual é o nosso propósito aqui? Se Deus é tão bom, por que Ele já não separa a gente, não leva a gente no céu, separa os ruins bons e acaba com a fome que existe nesse mundo? São muitas perguntas. Foram várias perguntas. Você quer? Fala a primeira, a gente responde, você pode aqui, tá? Qual é o nosso propósito aqui? Temos simples. Deus nos criou. O propósito inicial de Deus nos criar era para que nós vivêssemos em comunhão eternamente. Deus não fez Adão e Eva para que eles morressem. A morte é consequência do pecado. Certo? Ela diz. O pecado faz morrer. Então, qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito aqui, depois que nós já nascemos depravados, né, nascemos com esse vírus do pecado, eu utilizei aqui essa expressão para vocês, é voltar à comunhão com Deus para que nós possamos viver eternamente com Deus. É o nosso propósito. Poder gozar da eternidade eternamente com Deus. Esse é o propósito de Deus para nós. Não quer dizer que seja o meu ou o seu propósito. O melhor propósito é o propósito que Deus tem para mim e para você. O propósito que Deus tem para mim e para você é esse. Então, quando eu falo qual é o nosso propósito aqui, eu estou respondendo como cristãos. Nós entendemos a vontade de Deus e que entendemos que a vontade de Deus é o melhor para nós.